Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão multiplataforma aqui do canal Maestro Insano. Meu nome é Daniel Lima e eu estou aqui como todas as terças-feiras dos últimos 4 meses. Nós vamos hoje para a nossa 14ª aula ao vivo. Hoje, especificamente, nós não estamos ao vivo no canal. A transmissão ainda é multiplataforma. Nós estamos no Facebook, no YouTube e no IGTV, no Instagram. Porém, dadas as festas e recesso do fim do ano, nós estamos hoje excepcionalmente com o material gravado. Apesar de estarmos de férias, não estamos deixando você na mão sem conteúdo. O conteúdo continua, a gente continua falando sobre os nossos tópicos de teoria musical, de percepção, de criação e transformação do nosso fazer musical. Então, primeiro de tudo, feliz ano novo, feliz 2021 para você que está conosco em mais uma aula aqui no nosso canal. Você que vem nos acompanhando nessa jornada, o meu muito obrigado. Eu espero sinceramente que você esteja aproveitando o conteúdo na sua totalidade, de forma a efetivamente transformar o seu fazer musical através do estudo de teoria musical e da percepção musical e construção do ouvido tonal principalmente. Nós nessas 13 aulas que nós fizemos anteriormente, nós viemos lá desde o começo, desde os conceitos iniciais mesmo, falando sobre altura, timbre, duração, amplitude, e depois começamos a falar sobre conceitos de construção sintática, partindo da teoria de intervalos e indo adiante, falando de tríades, de tétrades, depois de campo harmônico, depois de um pouco de harmonia funcional e da principal relação, né? A relação da função dominante preparando a função tônica. E a partir daí passamos a trabalhar nos outros 2 layers de importância para a construção do nosso fazer musical. A gente passou a falar sobre notação pentagramática, como a gente escrevia todos esses conceitos, ou seja, nós passamos a fazer o estudo do pentagrama, vimos a evolução da escrita, como ela chegou nas 5 linhas e 4 espaços que a gente conhece, como a gente completa através das linhas complementares, como a gente nota a altura dessas notas a partir da presença das claves, a clave de Sol, a clave de Dó e a clave de Fá, como a gente nota o ritmo e a duração dessas notas através das figuras de duração e as suas respectivas pausas, os denominados valores negativos. Falamos também sobre fórmulas de compasso, como é que a gente entende organicamente isso, as repetições dos pequenos ciclos chamados compassos, e como notamos isso no pentagrama. Além dessa parte toda de notação pentagramática que a gente viu, nós passamos também a parte de percepção melódica. Então nós fizemos algumas aulas onde a gente conectava as duas coisas, a percepção melódica e harmônica e a notação pentagramática. Então numa das aulas a proposta era tocar uma música, no caso a gente tocou um Beethoven, e escutar aqueles intervalos que a melodia estava sugerindo e escrever na pauta. No caso eu usei a minha lousa aqui atrás, vocês provavelmente usaram uma folha de papel, uma folha de pauta, etc. Numa outra proposta, nós fizemos o contrário. Eu sugeri um tema na lousa e a gente cantou aquela melodia que eu compus e escrevi, né? Da forma que eu achava interessante e viável, né? Para todos, de uma maneira inicialmente tranquila, trabalhando com figuras de duração na parte rítmica ainda tranquilas, sem nenhuma grande complexidade, e tratando dos intervalos até a quinta.
Nós falamos sobre segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, trítono e quinta justa. Até aí. E na aula passada passamos a construir já tríades, né? Passamos a falar sobre acordes, então já tocava uma tônica e a gente construía melodicamente isso. E no final da aula eu toquei alguns acordes de maneira harmônica, sem ser arpejados, né? E a gente cantava os intervalos para poder interpretar o sabor de cada uma dessas tríades. Trabalhamos com os 4 modelos de tríades que a gente conhece, recapitulando: maior, menor, aumentada e diminuta, e o sabor que cada uma delas tem, com seus respectivos intervalos que a compõem. Então, até o presente momento, isso tudo era suficiente para a construção triádica. Mas e se eu quiser acordes com mais notas? Se eu quiser fazer escalas com mais notas? Eu vou precisar de reconhecimento de intimidade com outros intervalos. Quem são esses intervalos? São os que estão acima da quinta justa, respectivamente sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e oitava justa. A sexta menor, ela também pode ser entendida como quinta aumentada, tanto faz, são o que a gente chama de intervalos enarmônicos. A gente vai usar para reconhecer o termo sexta menor, entretanto a gente pode falar em quinta aumentada sem problema nenhum. Essa foi a matéria que nós abordamos nessas 13 aulas, hoje é a 14ª aula, nesses últimos 4 meses. Se você perdeu alguma parte desse conteúdo, não se preocupe. Todas essas aulas estão registradas nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, na minha fanpage no Facebook e no Instagram, no IGTV. No Facebook e no YouTube, a gente consegue fazer uma projeção junto com slides, com apoio visual daquilo que eu estou dizendo. Além do que eu estou tocando no piano, além do que eu estou solfejando, eu também projeto alguns slides para que vocês possam entender do que eu estou falando e apoiar, enfim, o discurso. Correto? Muito bem. Muito bem, eu gostaria de agradecer a todos também que acompanharam o meu trabalho no meu podcast, no Semibreves. Para quem não conhece, é um podcast que eu faço junto ao meu querido amigo Pedro Janksur, tratando sobre aspectos da teoria musical. E gostaria de agradecer também a todas as pessoas que ingressaram no meu novíssimo canal do Telegram. Uma novidade agora para 2021. Se você não sabe ainda do que eu estou falando, deve estar passando aí nos comentários das redes sociais o link para o meu canal do Telegram. O que eu proponho nesse canal? Esse canal tem conteúdos exclusivos, inclusive alguns quizzes, alguns testes que eu proponho para que você possa medir a sua própria performance em relação a intervalos, acordes, como anda efetivamente a sua percepção musical, como anda, enfim, a construção do seu ouvido tonal, de que forma isto está acontecendo para você. Vamos dar uma relembrada rápida no que a gente fazia aqui. Vou tocar algumas coisas no piano. Até então, até agora, do que eu falei foi só um recap para que você que está chegando agora, não conhece ainda o canal, saiba onde procurar as coisas. Veja, todas as aulas nos meus canais, nas minhas redes sociais, são sequenciais, ou seja, é um curso que eu estou entregando para você de maneira gratuita. Isso pode efetivamente mudar o seu fazer musical. Eu estou entregando um conteúdo de valor e eu não tenho nenhuma intenção em tirar isso do ar em nenhum momento. Isso vai ficar lá para que você possa efetivamente transformar o seu fazer musical e alcançar um novo nível no seu playing.
tanto no seu play, no tocar efetivamente no seu instrumento, quanto no compreender aquilo que você está tocando. Muita gente toca efetivamente, mas não necessariamente entendendo todas as passagens, todos os meandros ou todos os porquês que aquilo está acontecendo, está fazendo aquilo acontecer. Por que as coisas acontecem daquele jeito, daquela maneira, daquela forma? É nesse sentido, é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos tentando desvendar todos os mistérios e evoluirmos juntos na busca da construção de um cognitivo, de uma compreensão dos aspectos teóricos que envolvem harmonia, localização geográfica, notação pentagramática e principalmente como essas coisas soam, como você percebe, como você entende isso através da construção do seu ouvido tonal. Eu a cada dia mais estou totalmente convencido de que a construção do ouvido tonal é a sua ferramenta mais importante para o seu fazer musical, né? Para você ter efetivamente solidez naquilo que você está tocando, seja em que nível você estiver. Seja você iniciante, seja você iniciado, seja você avançado, seja onde você estiver. Se você é improvisador, compositor, se você está aprendendo a tirar suas primeiras músicas, o que você fizer com música, o ouvido tonal é a sua ferramenta mais importante na construção desse fazer musical. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos dar mais um passo adiante, vamos continuar falando sobre isso, vamos lembrar como é que essas coisas se funcionavam, né? Eu normalmente trabalhava da seguinte forma. Você que está chegando hoje e não viu do que eu estou fazendo, eu sempre sugiro uma tônica, por exemplo, e essa tônica, e aí a gente vai cantando intervalos acima, melódicos acima dessa tônica, ou seja, melódicos ascendentes, é até onde nós fomos. Em algumas aulas nós já trabalhamos com intervalos harmônicos, onde eu sugeria alguma coisa do tipo e aí quebrávamos o código juntos e então classificávamos e posteriormente podemos até reproduzi-lo, né? Seja ele qual for. Então entendê-los harmonicamente ou ainda simplesmente através da primeira tônica eu pedi um intervalo qualquer, por exemplo, a terça maior. Pam, pam, pam. Ou seja lá qual for, uma segunda menor. Seja lá qual ele for. Então o que a gente fazia? Eu oferecia recursos mnemônicos. O que são recursos mnemônicos? São apoios paradidáticos, apoios que vão ajudar você a memorizar esses conceitos e colocá-los dentro do seu intuitivo, a ponto de você ouvi-los e imediatamente reconhecê-los. A ideia é tomar como base algo que você já conheça, algo que já está dentro do seu repertório e, assim sucessivamente, você associar ao intervalo propriamente dito e fazer essa cola, né? Fazer essa associação, usar esta memória e levar isso adiante. Não só saber qual a qualidade do intervalo, mas saber onde, como a gente escreve no pentagrama e onde ele está no nosso instrumento, na localização anatômico-geográfica ou na localização pentagramática. Então passa pelos 4 layers que eu sempre faço. A gente entende a parte analítica e sintática, como ele se constrói harmonicamente, a gente localiza no instrumento, a gente sabe onde escreve no pentagrama e principalmente a gente sabe como ele soa e interpreta isso imediatamente. É desse jeito que a gente trabalha aqui. Perfeito? Vamos adiante? Então tá. Vamos entrar efetivamente então na matéria de hoje. Eu preparei aqui para vocês um slide. Olha só. Preparei aqui um slide com a matéria da... Vou fazer a transição. Muito bem, vocês devem estar visualizando o slide agora. O slide é do reconhecimento de sextas
sétimas e oitavas em duas formas: harmônicas e melódicas, ou melódicas e harmônicas. Então nós vamos trabalhar, como eu disse hoje, na aula de hoje, com intervalos acima da quinta justa. Quem são os intervalos acima da quinta justa? É a sexta menor, também é na harmônico a quinta aumentada, a sexta maior, a sétima menor, a sétima maior e a oitava justa. Então a gente vai trabalhar na construção desse conceito para estabelecer novos parâmetros para a sua interpretação. Com esses 5 caras que nós vamos oferecer hoje, a gente fecha os 12 intervalos da primeira à oitava. A gente zera essa questão, nós vamos ficar com todos e vamos praticar isso incessantemente, porque através dessa praxis, dessa construção dos intervalos dentro da oitava, nós vamos montar e reconhecer acordes de 3, de 4 e de mais notas. Nós vamos fazer escalas maiores, menores, menores harmônicas, menores melódicas. Nós vamos fazer modos gregos da escala maior, modos das escalas menores. Tudo usando o conceito sintático e o seu ouvido tonal e, consequentemente, as outras duas associações. Como colocar isso no seu instrumento e como escrever isso no pentagrama. Tudo isso passa, primeiro, pela parte analítica e sintática, ou seja, saber como ele se constrói. Né? Isso a gente já sabe, a gente toma como base a escala maior e faz as devidas alterações a respeito. Para um intervalo menor, a gente desce o maior menos meio tom, e para um intervalo aumentado, a gente aumenta o maior ou justo. Enfim, aquela construção sintática que está no meu canal. Se você não sabe do que eu estou falando, volte ao conteúdo anterior. Você tem, a partir de hoje, 14 horas de conteúdo. Cada aula tem mais ou menos 1 hora. Você tem 14 horas de conteúdo de valor que efetivamente estão lá para mudar o seu conceito, o seu fazer musical, a sua compreensão daquilo que você já toca. É para isso que nós estamos aqui. Perfeito? Então vamos lá. Vamos falar sobre os intervalos propriamente ditos. Como você está vendo lá no slide, você tem ali o primeiro intervalo melódico sugerido é a sexta menor. Eu vou aqui a partir de dó. Vamos falar. Se o dó é a tônica, dó, ré, mi, fá, sol, lá é a sexta maior. Eu quero a sexta menor, então eu vou para o lá bemol. Essa é a sexta menor. Ele tem um sabor mais dissonante, né? Né? Tem um sabor mais pontiagudo. Eu uso como recurso mnemônico para reconhecimento da sexta menor, faço sempre uma associação com uma música qualquer. Você pode fazer duas formas, dependendo de que geração você se encontra. Eu posso usar a Sonífera Ilha do Titãs, ou posso usar o Amigo do Roberto Carlos. Todos isso. O primeiro intervalo é uma sexta menor, ok? Seguindo, o próximo intervalo que a gente tem é a sexta maior. A sexta maior é um intervalo de dentro da escala maior. É simples. Só você contar 6 notas na escala maior que você vai chegar lá. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta maior, você veja aqui. Diferente da sexta menor, que é mais pontiaguda, mais dissonante, a sexta maior ela é um pouco mais solar, um pouco mais aberta, um pouco mais consonante. Veja, qual é o recurso que eu uso para a associação com a sexta maior? Eu uso o Mauei, música gravada por N intérpretes americanos, que é mais conhecida pela gravação do Frank Sinatra e também do Elvis Presley.
Tem até uma versão do Camisa de Vênus em português, lançado naquele disco ao vivo. Quem é fã do rock dos anos 80 sabe do que eu estou falando. Então, tem o And now the end is near, and now veja que é diferente da sexta menor, né? Sexta menor é mais aberta, mais consonante. A sexta menor é mais pontiaguda, um pouco mais triste, um pouco mais dissonante. É isso aí, ok? Muito bem. Nos outros intervalos que a gente vai seguir adiante, quais são? Seguindo na ordem da escala cromática, o próximo intervalo é a sétima menor. Muito bem. Como eu acho a sétima menor sintaticamente? Isso vocês já sabem. Eu vou até a sétima maior e abaixo meio tom. Como é que eu acho a sétima maior? Ela é a sétima nota da escala maior. Então, tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima. Sétima maior, sétima menor. Veja que os intervalos agora são bem mais longos. O espaço é bem maior. Então isso precisa de muito mais atenção ao sabor que cada um deles está dizendo. A gente precisa prestar muita atenção. Porque, por exemplo, lá quando a gente estava na primeira parte do estudo, lá nos intervalos mais baixos que a quinta justa, era um pouquinho mais tranquilo de fazer. Por quê? Existiam menos notas entre as duas a serem analisadas. Existiam menos possibilidades. Aqui nós já estamos bem mais longe, lá muito mais perto da oitava do que da tônica. Então aí a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Entretanto, é importante que a gente analise, prestando atenção justamente nessas associações que a gente está propondo aqui. Qual é o mnemônico que eu uso para sétima menor especificamente? Eu uso Lá Comparsita, talvez o tango mais conhecido na música argentina, né? Então é o, né? É uma das maneiras de você entender pelo Lá Comparsita. A outra maneira interessante de você sacar é pensando na resolução. Isso aqui já tem uma forte tensão, né? Tem uma tensão provocada por esse intervalo que, para quem já está lá na frente do estudo de harmonia funcional, sabe que esta nota, esta sétima menor, ela é uma nota importantíssima no acorde dominante, que gera essa tensão para ser resolvida meio tom abaixo. Então, se você tem a sétima menor, normalmente a estabilidade está meio tom abaixo. A nota, ou seja, a nota tende a repousar meio tom abaixo. Então, além da Lá Comparsita, né? Além do além do Lá Comparsita como recurso mnemônico, você tem esse sabor da preparação e da resolução. Então, se a nota tender a puxar meio tom para baixo, ela é uma sétima menor. E a gente vai ver essa diferença quando for estudar a sétima maior, que é o nosso próximo tópico. É da sétima maior que nós vamos falar agora. Como é que a coisa vai funcionar? Sintaticamente, como a gente encontra a sétima maior? Muito simples. A sétima maior é a sétima nota da escala maior. Então vamos lá. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima maior.
aqui, diferente da sétima menor aqui, pedir a resolução para baixo, a sétima menor pede a resolução para cima. Essa é uma parte importante do entendimento desse intervalo. A outra é que você pode também usar como referência o Take On Me, do A-ha, uma música conhecidíssima, pop dos anos 80. Tenho certeza que você já ouviu, que é o Take On Me, Take On Me. E ele usa exatamente essa mesma ideia de preparação e resolução. Exatamente do mesmo jeito. Ok? Muito bem. Então vamos repassar as questões. Sexta menor. Qual é o mnemônico? Sexta maior. Qual é o mnemônico? Sétima menor. Qual é o mnemônico? Lá com parceta. E o outro mnemônico? Resolução para baixo. E a sétima maior? Muito bem. Resolução para cima. Ou Take On Me, do A-ha. Perfeito? Acabou? Não. Nós temos mais um intervalo que talvez seja o mais consonante de toda a escala cromática depois do uníssono, obviamente, que é a oitava justa, que na prática nada mais é do que a repetição da tônica oitava acima. Então ela tem uma consonância perfeita, a ponto de você muitas vezes tocar a harmônica, tocar junto, por exemplo, de maneira harmônica. Você tem que prestar bastante atenção que tem duas notas ali, ó. Né? Você tem que prestar muita atenção nisso para poder sacar. Tamanho é o grau de consonância. Como é que eu consigo uma referência para a oitava justa? O Over the Rainbow, o tema do Mágico de Oz, que depois virou standard de jazz, todo mundo toca, etc. É uma música importantíssima para o estudo e etc, etc. Somewhere over the rainbow. Aqui, ó. Somewhere. Ok? Então, são esses 5 exemplos que a gente vai estudar. Como spoiler, para a próxima aula nós vamos trabalhar montando acordes usando esses caras. Então é importante que a gente tenha a exata noção do sabor que cada um deles produz. Cada um. Como é que a gente pode fazer isso? Nos apoiando onde fica mais claro. Como é que isso vai funcionar? Vou explicar de maneira mais calma e tranquila. Veja, até o momento nós somos até a quinta, correto? Até o que a gente sabia era a quinta. Então, se a gente falar, por exemplo, de, digamos, outra forma de chegar lá nas sextas, por enquanto. Vamos trabalhar primeiro com as sextas maiores e menores. Eu estou aqui e eu quero a quinta. Você já sabe como faz, é o tema do Star Wars. Você vai achar a sexta menor, meio tom acima. Ou certo? É uma outra forma de você cantar este intervalo. Você tomar como base um ponto de apoio que você já conhece. Se você tá, por exemplo, você quer a sexta maior agora.
eu andei 2 meios tons. Eu podia fazer direto também dá certo. A maneira como você chega nessa conclusão, como você se apoia, ela é, vamos dizer assim, livre. Eu estou sugerindo diversos caminhos para que você use esse recurso apoiando naquilo que você já conhece, seguindo aquela nossa doutrina que a gente chama de construtivismo, né? Eu sempre vou falar sobre isso aqui. O construtivismo tem como base pegar o conhecimento inicial do aluno, somar mais uma pequena pílula e construir um novo conhecimento. Na prática, o que eu estou fazendo aqui eu estou usando a quinta como apoio e estou fazendo a sexta menor ou a sexta maior. Eu fiz por 2 semitons ascendentes ou por tom ascendente, tomando como base a quinta. Também é uma possibilidade. Você pode ir direto. Eu posso ir baseado no mnemônico que eu estou usando do Sonífera Ilha, do Amigo, do Roberto Carlos, do Marway. Pode, sem problema nenhum. Eu vou precisar usar mnemônico a vida inteira? Não vai. Como é o processo? Assim como foi ou como deve ter sido, ou como deveria ter sido com todos os outros intervalos antes da quinta, com as segundas, com as terças, com as quartas, trítonos e quintas. Como é que a coisa funciona? Você repete o mnemônico, você usa o apoio até o momento que você se solta dele. É como se fosse a rodinha da bicicleta. Quem anda de bicicleta sabe. Normalmente você usa aquele apoio. Normalmente as pessoas começam a andar de bicicleta criança, né? Então você põe lá aquela rodinha na bicicleta e a criança vai aprendendo a se equilibrar. Num dado momento você tira uma rodinha e ela continua com uma rodinha só. Num outro momento você tira as 2 rodinhas e aí ela anda pelo seu próprio equilíbrio. Com os recursos mnemônicos é exatamente o mesmo. Você vai colocando as coisas, os apoios paradidáticos e vai se livrando deles à medida que você vai repetindo e repetindo e repetindo e repetindo esses conceitos, né? Só a grande repetição dos mesmos é que garante a fixação e a consequente independência desses recursos. Você pode passar livremente por isso, sem o menor problema, sem terror nenhum, sem precisar ficar a vida inteira fixo nessas coisas, não. Ninguém fala um idioma assim, por exemplo. E nem eu penso, por exemplo, eu pego lá, sei lá, tem um acorde como esse aqui, não sei, um acorde qualquer, vamos dizer, esse aqui, ó. Eu fico... Deixa eu ver. É a terça menor. É a quinta justa. Então eu tenho uma menor. E essa aqui? É a sétima menor. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho tônica, tenho a terça menor, tenho a quinta justa e tenho a sétima menor. Eu quebrei o código desse acorde, é um acorde menor com sétimo. Mas depois de tanto praticar, velho, você faz isso aqui assim, ó. O negócio pula na sua orelha assim, menor com sétimo. Essa é a ideia. Mas você precisa ir dos menores conceitos para os maiores conceitos nesse caso. Você vai fixando as pequenas células e, de maneira construtivista, incluindo mais conteúdo nessa sua jornada e fazendo o seu conhecimento se multiplicar. À medida que você vai fazendo, quanto mais você vai praticando, mais proeficiência você vai tendo, maior a sua capacidade de entendimento daquilo que está soando ao seu redor. Tá certo? É isso. Veja, vamos dar uma olhada agora lá na pauta. Veja lá no slide. Eu coloquei as notações das sextas, sétimas e oitavas. Veja aqui, diferentemente das terças e quintas que a gente viu a semana passada, que caíam no mesmo... Se a tônica estava na linha,
a quinta tava, a terça e a quinta estavam na linha, se a tônica estava no espaço e a terça e a quinta também estavam, nesse caso, com as sextas, é o inverso. Se a tônica está na linha, a sexta estará no espaço. E vice-versa, se a tônica estiver no espaço, a sexta estará na linha. Já as sétimas, e a mesma coisa com as oitavas, tá? A oitava funciona como a sexta. Já a sétima funciona como as terças e as quintas. Ou seja, se a tônica está na linha, a sétima também estará. Se a tônica está no espaço, a sétima também estará. Então, se escrevem nos mesmos, com a mesma congruência de linha e espaço. Tônica, terça, quinta e sétima. Não por acaso as notas da tétrade. E estão fora as segundas, quartas, sextas e oitavas. Elas caem de uma maneira invertida. Por que eu estou falando isso? Porque isto é de suma importância para a sua leitura à primeira vista. Isto é uma dica preciosa mesmo, de leitura à primeira vista, para que você, mesmo que você não esteja tocando ao seu instrumento, ou você esteja simplesmente cantando aquilo que está escrito, solfejando, entoando aqueles intervalos, você bater o olho e já saber que intervalo como eles se comportam, de que intervalo nós estamos falando, e você ir lá buscar no seu instrumento instantaneamente. Por isso, eu sempre noto na pauta junto quando estou fazendo a aula, ok? Veja vocês também na linha de baixo, eu coloquei os intervalos de maneira harmônica, veja, tocados de maneira simultânea. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Veja, a sexta menor. Tente quebrar, cante comigo, quebre o código junto. É fácil de cantar, de separar as duas notas, é mais fácil até do que intervalos menores, que estão mais perto e muitas vezes geram uma confusão. Perfeito. Vamos ver a mesma coisa com a sexta maior. Beleza? Da mesma forma com a sétima menor harmônica. Olha, ela concluindo para baixo, ela resolvendo para baixo, resolvendo por semitom descendente, ou pensando pode pensar no lá com parcita também. Sétima menor. Vamos ver a sétima maior. Essa é fortemente dissonante. Ela fica gritando, por favor, suba meio tom, vá para a oitava, conclua, essa mesma coisa. Então você já sabe. Teve aquele sabor de pedir a resolução meio tom acima, você já sabe que é uma sétima maior. E a oitava justa. O intervalo mais consonante além do uníssono. Pensando no Over the Rainbow. Perfeito? Então essa é a maneira de notar esses intervalos. Vamos lá? Eu vou passar para minha outra câmera, vou fazer a transição, tirar o slide agora, e vamos tentar cantar esses intervalos. Cante comigo, tente fazer esse exercício aqui junto comigo. Vou pedir alguns intervalos e a gente vai fazer, tá? Vamos lá, vamos começar com a sexta menor. Vamos nessa? Como é que eu vou fazer? Posso pensar na quinta? Posso fazer esse meio tom acima? Posso. Eu posso ir direto? Posso também? Também posso ir direto na sexta menor.
Vamos fazer a sexta maior com a mesma tônica? Ó, o My Way aqui, ó. Voltando para a sexta menor. Certo? A diferença de sabor das duas é muito grande, ó. Alegre, clara, a sexta maior. A sétima menor, desculpe, a sexta menor, muito mais escura, mais tensa, mais pontiaguda. Maior, menor. É muito importante que você perceba, use esses apoios, entenda o sabor daquilo que está sendo tocado para que você consiga assimilar isso de uma maneira efetiva e colocar isso dentro do seu fazer musical. Lembre-se, só a prática leva à assimilação desse conceito. Não existe fórmula mágica, gente. Não existe. Desacreditem de quem faz promessas absurdas. Tomem muito cuidado com promessas absurdas. Isso aqui não é uma promessa absurda. É um programa de treinamento. Assim como eu sugiro, criei o Código dos Sons. O Código dos Sons é um código para praticar isso, para que você tenha exercícios efetivos para praticar, para que você conheça isso e saiba como praticar, como se testar, como evoluir, de que forma, etc, etc. É um método de treinamento, antes de tudo. Se você não se compromete com a sua parte, com a parte do praticar, do entender, não adianta, não existe método milagroso. Nem as nossas aulas ao vivo, nem o aprofundamento disso que é o Código dos Sons, nada vai fazer com que o seu fazer musical mude. Você precisa de prática, tá certo? Essa então foi o treinamento das sextas. Vamos fazer as sétimas? Vamos lá então. Vamos começar pela sétima maior? Veja que ela é extremamente pontiaguda. Eu mudo até de expressão quando eu vou cantar essa nota, para que você entenda exatamente do que se trata. Você está lá no... Ela pede com que você a conclua para baixo. E a sétima menor. Ó o Lá comparsita. Isso fica pra gente forever and ever. Esse treinamento com mudança de tônicas, eu toco a tônica e vou cantar e busco outro intervalo, isto é uma coisa que você pode fazer no seu próprio instrumento, você mesmo se desafiando, cantando, pensando nos recursos mnemônicos, só cantando, só fixando o conceito é que você vai conseguir ouvir e assimilar tudo isso, perfeito? Vamos tentar a oitava? Esse é o mais simples de todos, porque ele é só você saltar oitava acima, efetivamente. É a mesma nota com a distância de uma oitava, praticamente consonantésima. Toquei até meio forte, estourei tudo. Certo? É isso. É desse jeito que você vai praticar. Sempre cantando, pegue uma tônica no seu instrumento, vá praticando. Lembre-se que, já como spoiler da próxima aula, nós vamos montar acordes usando esses intervalos. Então nós vamos precisar deles fixos para que você entenda e, consequentemente, consiga ouvi-los na análise que a gente vai fazer posterior. Eu vou soltar, já nas próximas aulas, soltar acordes soltos não, mas tocar acordes soltos, e vocês vão ouvir e entender de que família, a que família eles pertencem, de que família eles vieram, e por consequência, a que grau do campo harmônico ele pode pertencer, e por consequência, e que tom ele pode ser, e por consequência, a que escalas eles podem ser associados na composição, na improvisação, e em todo o resto. Veja a importância da construção desses conceitos.
Você fala assim, mas nós estamos muito longe disso ainda. Não, nós não estamos. Olha para trás, olha a nossa trajetória até agora, as nossas 13 aulas, essa é a nossa 14ª. Veja o quanto de conteúdo nós já construímos juntos, o quanto de caminhada a gente já fez juntos, de que forma a gente foi construindo parte por parte, tijolinho por tijolinho, a nossa casa do conhecimento. E sempre com muito estofo, com muita propriedade, com solidez antes de tudo. Mais importante do que você saber mais ou menos milhares de conceitos é que você saiba bem e crie um esteio forte e firme sobre os axiomas, sobre aquilo que você precisa efetivamente dominar. Se você tiver um esteio, um apoio dentro desses conceitos básicos, eu tenho certeza que as dificuldades lá na frente, na assimilação dos conceitos mais avançados, vão ser muito menores. Mas muito menores mesmo. Você vai conseguir criar, compor, tirar, interpretar, entender com muito mais facilidade. Mas com muito mais facilidade mesmo. Porque você tem a base sólida. Eu não me canso e nunca vou me cansar de reforçar isso. A chave para o entendimento da música como um todo está nos pequenos conceitos e na raiz evolutiva exponencial que a gente aplica sobre os mesmos. A gente vai criando, florescendo, aumentando o nosso conhecimento, somando pequenas pílulas aos conceitos que você já domina. Tá certo? Muito bem, gente. Eu gostaria de lembrá-los mais uma vez que o meu grupo do Telegram para 2021 já está no ar também e você vai poder testar todos esses conceitos, eles estão à sua disposição. Eu sempre publico quizzes, questionários dia sim, dia não, alternando com tópicos de teoria e falando sobre o estudo de música, sobre o programa, sobre como estudar, o que estudar, sempre com dicas de valor importantes para a construção do seu fazer musical. Então você já sabe, o link está aí nos comentários, o canal do Telegram é completamente gratuito, assim como todas essas aulas. É só você baixar o aplicativo e entrar no link. Para você que não conhece o Telegram é como o WhatsApp, só que com algumas ferramentas a mais, como essa, por exemplo, de criar um canal dentro do próprio aplicativo, como é esse que eu tenho, que aí me dá a possibilidade de fazer questionários, quizzes, postar vídeos, ter uma interatividade maior, funciona muito melhor como ferramenta didática do que o WhatsApp. Então está lá o meu grupo do Telegram. E se você não está inscrito nos meus outros canais, no meu canal do YouTube, na minha fanpage do Facebook e no meu perfil do Instagram, eu sou o @maestroinsano em todos eles. Então, não perca a chance, não fique fora de nenhuma das redes sociais. Existem possibilidades de você comentar e eu sempre estou atento a todas as questões, faço muita questão de responder a todas as dúvidas. Se você tiver uma dúvida, pode efetivamente postar na aula que você assistiu, e se você ficou com um conceito que não está muito claro, eu tenho o maior prazer em responder a sua dúvida. Então é só ir até a rede social que você está assistindo, ir até o chat, até a caixa de perguntas, escrever a sua dúvida e aguardar. Eu vou responder para você. Pode demorar um dia ou até um pouco mais às vezes, mas eu vou responder a sua dúvida. Eu tenho certeza disso. Você não vai ficar no vácuo. Pode acreditar. Tenho muito prazer em responder todas as dúvidas da audiência. É para isso que nós estamos aqui, para efetivamente criar um fazer musical diferenciado, fazer algo transformador e fazer a nossa comunidade de música, de estudantes de música, de professores de música, crescer cada vez mais para, sim, efetivamente transformar de dentro para fora a música que nos cerca, fazendo com que mais pessoas a compreendam, mais pessoas a apreciem e mais pessoas consigam fazê-la de maneira adequada e sustentada.
né? Com que você entenda aquilo que você está fazendo, que você consiga explicar ao outro o que você está fazendo e, consequentemente, aumentar esta corrente de conhecimento, passando adiante esta palavra, a palavra da transformação, que é o conhecimento. Em primeira e última análise, só através do estudo e do conhecimento nós vamos mudar o nosso entorno. Começando da gente, pensando no global, mas agindo no local, e a gente vai conseguir transformar tudo aquilo que nos cerca, tá certo? Se você tem alguma dúvida acerca desses tópicos ou qualquer um dos outros, você já sabe, pode comentar aí na rede social que você estiver assistindo este vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram. Mais uma vez fica o convite, eu te espero no meu canal do Telegram com todos os conteúdos exclusivos que eu estou passando por lá, e nós nos encontramos agora na próxima terça-feira, dia 12 de janeiro. A aula também vai ser gravada, eu também não vou estar ao vivo, entretanto vai ser exatamente do mesmo jeito que eu fiz hoje. Eu deixo o conteúdo, abro as caixas de perguntas para vocês e respondo assim que possível. Estou de férias, porém não estou desconectado dos canais e das redes. Estou aqui para responder as questões de vocês, tá certo? Muito obrigado a você que no ano de 2020 esteve conosco e absorveu todo o conteúdo, nos deu o prazer da sua companhia nas 13 aulas que nós já postamos, e um 2021 maravilhoso, com muita paz, muita saúde para você. E você que está chegando agora, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. O conteúdo está à sua disposição. Volte até as 13 primeiras aulas e fique à vontade para tirar qualquer dúvida, como eu sempre digo. O canal Maestro Insano é de vocês. Sem vocês, ele não tem sentido. Perfeito? Muito obrigado mais uma vez. Feliz 2021. Bons estudos a todos e até terça-feira que vem, às 20 horas, aqui no nosso canal Maestro Insano. Bons estudos, um abraço.